Boa noite a todos. Vamos agradecendo aos benfeitores espirituais por estarmos aqui reunidos nesta noite de segunda-feira. Eles possam nos dar toda a sustentação necessária. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e pedindo, né, toda a sustentação e todo o apoio que merecemos ter, né, nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje, né, nós vamos falar qual é o objetivo das múltiplas existências e do esquecimento do passado. Então, bem diferente do que a gente costuma trazer, né? E vai ser diferente também, né, o modo que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. E assim, eu gostaria que vocês interagissem, falassem bastante com a gente aqui. Então, as múltiplas existências e esquecimento do passado, né? Esquecimento do passado, né, nada mais é, né, quando a gente reencarna, certo? E regressão da memória, né, é justamente, né, quando nós vamos encarnar, né? Então, ao contrário, quando eu desencarno. O esquecimento do passado como forma de libertação e as múltiplas existências como progresso e não resgate. Isso é importante a gente ter, né, sempre em mente, né? Porque muitas pessoas detestam a reencarnação, acham que a reencarnação é um castigo, ou eu vim pagar alguma coisa. Não. Então, as múltiplas existências seriam sempre para o nosso progresso. Cada vez que eu reencarno, eu estou, né, me elevando na escala espiritual. Né? E não é um castigo, parece uma coisa pesada, não. Né? Então, isso é bom a gente começar a pensar dessa forma. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 222, os espíritos ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos de superstição. Então, a lei da reencarnação, ou a pluralidade das existências, sempre existiu, né? Desde os primórdios. Então, o mundo, né? Todos os seres sempre souberam que isso existia. Desde a hora que eles começaram a enterrar os seus mortos, eles já sabiam que, de alguma forma, eles iam voltar. Ou nos seus sonhos, né? Então, eles começaram a enterrar seus mortos, não só com respeito, mas eles também sabiam que aquele ser ia voltar. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação,
que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Então, nós sabemos, né, como o primeiro slide, né, que exatamente a reencarnação, né, é uma tábua de salvação mesmo. Né? Eu não vou para aquele fogo eterno, né? Eu não tenho mais aquele medo do inferno, porque a própria doutrina me explica. Né? E assim eu vou melhorando em cada reencarnação. O esquecimento do passado, no livro Que é Espiritismo, né? No capítulo 3, pergunta 118, qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência? Abstração feita da instrução. Eles respondem: as ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservam no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Então, veja bem, né, a importância. Eu esqueço do passado aquilo que eu não devo lembrar. Né? Se eu fui uma pessoa muito ruim, né? Como que eu vou fazer para estar com aquele colega, para estar com aquele filho, para estar com aquele companheiro? Então, eu vou esquecer disso para poder melhorar essa relação. Mas isso não quer dizer que aquilo que é importante, que eu preciso evoluir, isso sim, isso eu vou continuar com ele. Né? Eles vão vir para nós como ideias inatas, ou como reminiscência que o Platão trazia também. Então, nós vamos vendo que isso vem à tona. Então, eu vou me lembrar, e isso vem à tona como uma intuição, porque ele já faz parte do meu eu, ele já faz parte desse ser. Ainda no esquecimento do passado, né? Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nessa mesma vida, falo-ão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Então, nós mesmos, ainda dentro dessa encarnação, nós mesmos, às vezes, queríamos, né, mudar o que eu fiz. Imagina nós, né, lá na erraticidade, vendo o que nós deixamos de fazer, o que nós vamos querer fazer nessa próxima reencarnação. Então, é exatamente isso que os espíritos estão trazendo para Kardec, nessa explicação. Né? Então, olha a importância nossa das reencarnações, porque às vezes eu não tive tempo também. Ou mesmo eu não quis, eu acordei tarde, eu poderia voltar. Então, é exatamente isso que eu vou fazer nessa minha próxima reencarnação. E no São Marcos, né, no livro Filosofia Espírita, o tomo 2, na página 74, ele traz o seguinte: o esquecimento das reencarnações passadas é atributo natural do espírito que não se deve causar espanto. Ao contrário, a sua utilidade torna-se necessária por libertar o espírito de preocupações desnecessárias, integrando-o em novo processo de aprendizagem. Só pode ser considerado de extrema beneficência, pois
propicia um campo livre e limpo das ervas daninhas. Isso nós vamos lembrar lá da parábola do semeador, né? A estorvarem a nossa semeadura e a consequente germinação. Basta a cada dia a sua aflição, afirmou Jesus. Então, só para a gente lembrar, né, da importância, né, do nosso esquecimento do passado na nossa nova reencarnação. Conhece-te a ti mesmo. Kardec, o Livro dos Espíritos, na pergunta 393. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, de bem e de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição, né? Então, eu não vou ter, né, as lembranças, mas eu vou ter intuição, que eu já passei por esse lugar, eu já vi esse lugar. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência, uma vaga lembrança, né, do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebidos de não mais cometer as mesmas faltas. Adverte que devemos resistir. Resistir para quê? Para as nossas faltas. Então, a nossa intuição nos faz lembrar, né, daquilo que eu não devo fazer mais, ou aquilo que eu posso repetir. Agora, na questão 399, as duas são bem longas, eu tirei só alguns trechos, tá? Na 399, ele diz o seguinte: a natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Como nesse mundo julgamos atos de um criminoso pelo castigo, a lei ele aflige. Assim, esse será castigo no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e avarento pela miséria, aquele que foi duro para os outros pelo tratamento duro que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Então, nós precisamos perceber, eu preciso em cartomante, em alguma coisa para saber como foi meu passado, na regressão, né? Não preciso, porque eu sei exatamente o que eu sou, o que eu fui, né? Se eu começar a prestar atenção, né, naquilo que eu estou passando nessa minha encarnação, né? Então, eu só tenho que me ater a essas provas, né, que eu estou passando. Tudo bem até aqui? Na escala axiológica, né? Então, nós vamos ter a Tênis, a deusa da justiça, né? Também foi no São Marcos, só que esse já foi no livro, na Filosofia Espírita e seus temas, né? No capítulo 5. Então, ele fala: a lei da justiça fundamenta a escala axiológica que confere ao ser o tom real de frequência vibratória, não só da própria realidade, como ainda da possibilidade de ação imediata. A prática sincera da autoatuação daquilo que eu faço pode dar-nos a medida exata para cada ato, em cada momento e circunstância. Basta nos auscultarmos com os olhos de verdade e não de comodidade, coisas bem diferentes. Então, né, eu tenho que deixar a minha preguiça do lado, né, prestar atenção, né, e colocar em prática, né, aquilo que eu posso melhorar, né? Não só em mim, né, mas aquilo que está ao meu redor também.
Então, aqui, né, nós vamos ter essa busca dessa escala, em busca da nossa própria essência, é sempre isso que eu vou procurar, em busca da nossa própria essência. Eu vou ter aqui, né, e aprender, dar-se conta, comprometer-se e a transformação da atuação. Então, eu vou ter a minha razão, a minha memória e o meu sentimento. E isso tudo por causa da nossa vontade, né? Porque se eu tenho a razão, eu vou ter a minha memória e o meu sentimento. E a vontade. São os outros 4 atributos, né, do espírito. Inteligência, memória e vontade, também do São Marcos, né? A razão trabalhando no meio em que o ser atua, sempre, né? Então, a razão ou a inteligência. A memória, ela vai guardando o nosso acervo, e esse acervo é o acervo de sempre, a nossa memória vai guardando, por isso que a memória está no espírito. A vontade vai direcionar, né? E o sentimento é o ponto de união entre o homem e Deus. Então, esses 4 atributos, a inteligência, a razão, a memória, a vontade, o sentimento, vai fazer com que esse homem, esse espírito, né, cada vez mais ele vai evoluindo nessa escala axiológica. A ideia vagalume ou a ideia palingenésica nos mostra as transformações constantes dentro de um ciclo evolutivo. O que são essas ideias vagalumes, essas ideias palingenésicas? Nada mais, nada menos que as nossas intuições. Aquilo que está dentro de nós, está dentro do ser. Isso está no capítulo 5, tá? Do livro Filosofia Espírita e seus temas. E aqui eu trouxe 2 diálogos para a gente trabalhar, né? O diálogo com Nicodemos, de Jesus com Nicodemos, e o semeador, né? Então, nós temos dois pensamentos de Jesus para nos dar um caminho, né, que nós possamos seguir. Diálogo com Nicodemos. Rabi, sabemos que és mestre, vindo por parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mesmo Nicodemos indo estar com Jesus durante a noite, né? Ele era um homem que queria o conhecimento, ele queria saber, e ele foi com muito carinho com Jesus, né? Porque ele chamou Rabi, né? Sabemos que és mestre, né? E vindo por parte de Deus. Então, ele conhecia, né, todo o poder, né, de Jesus. Então, ele queria saber, né? E Jesus respondeu: ninguém verá o reino de Deus, isto é, não compreenderá as leis naturais se não nascer de novo. E Nicodemos falou: mas como, né? Mas como que uma criança pode entrar no seio da mãe de novo? E Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água, que é a natureza material, e do espírito, que é a natureza e a inteligência, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu de espírito. O que tem ouvido de ouvir, que ouça.
Então, vamos ver, né, o que Jesus quis dizer para Nicodemos, né, explicar para Nicodemos dentro destas frases aqui. Então, Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que você pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, há sequência. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi, o que ele foi, né? O Espírito, nem o que ele será, o Espírito. Então, ele nunca vai saber mesmo. Então, aqui é o esquecimento do passado, né? E quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, muitos, né, não sabem nem o que Jesus estava falando. Mas por quê? Pela ignorância, no bom sentido, né? Eles ainda estavam se preparando para chegar lá. Anaximandro é um indeterminado, né? Para Anaximandro, o princípio primordial deveria ser algo que transcendesse os limites da observável, ou seja, não se situaria em uma realidade ao alcance dos sentidos, com a água, como a água, né? Por isso, denominou de apeiron, termo grego que significa o indeterminado, o infinito no tempo. Então, a gente já vai vendo, né, que Anaximandro, mesmo antes de Cristo, 610 a 547, ele já falava desse indeterminado. A caminhada do ser, né? Sendo homem, está em Kardec, né, no Livro dos Espíritos, nota do tradutor. Sendo homem perfectível, né, e possuindo o germe de seu melhoramento, não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. Então, o homem, ele, de uma forma ou de outra, ele está sendo empurrado mesmo para a evolução. Não tem como. O homem se desenvolve naturalmente e por si mesmo. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Assim, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros pelo contato social. Então, nós podemos, sim, não só, né, entrar nessa cadeia evolutiva, como nós podemos ajudar aqueles que ainda estão, né, num patamar inferior, como nós também estamos, né? Então, tem sempre um mais evoluído que vai nos ajudar. Em todos os locais é dessa forma, né? É no trabalho, quando você é um estagiário, você vai trabalhar, nós vamos ter sempre aquela mão amiga nos auxiliando, como nós também devemos fazer. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, extraímos, entre outras coisas, a lição da preexistência da alma e a pluralidade das existências. Ninguém verá o reino de Deus, isto é, não compreenderá
as leis naturais, senão nascer de novo. E aqui a evolução do ser. Então, nós vamos vendo, né, que essa conversa de Jesus com Nicodemos nos traz muitas lições, e principalmente a da reencarnação. Agora eu trouxe o semeador. Joaquim Jeremias nos esclarece, compreende-se o caso quando se sabe como se semeia na Palestina. Então, o Joaquim Jeremias, ele vai, nesse livro dele, As Parábolas de Jesus, ele nos mostra, né, por que se semeava desse jeito na Palestina, e nós querendo, né, ou até criticando o semeador. Portanto, o semeador na parábola vai passando pelo campo não arado e ainda cheio de detritos, cheio de pedras, espinhos, no meio do caminho. Portanto, que ao ocidental parece inabilidade do semeador, é comum, né, ao meio palestino. Então, se por um lado, né, esse semeador parece para nós que ele não é uma pessoa que conhece o serviço que ele faz, nada, como ele está falando, né, que ele não tem habilidade, não, era desse jeito que se semeava na Palestina. As almas convencidas, né, ao esforço regenerador, teriam grande dificuldade de assimilação daquelas mensagens. Então, aqueles, né, tinham aqueles que sentiam a mensagem de Jesus, né, e tinham aqueles que ainda estavam longe de entender alguma coisa. Então, o semeador sabia que, apesar dos longos preparativos, né, a colheita não seria breve. Então, Jesus já sabia que ele ia semear, mas a colheita ia demorar para ser colhida. O semeador, de propósito, ele semeia por todos os caminhos. Nos trilhos era onde os passantes caminhavam, tá? No chão rochoso, entre os espinheiros secos, pois eles serão revirados quando o arado passar. Então, o arado ele não é como o Ocidente semeava. Eles primeiro passavam o arado e depois eles iam semeando. Lá na Palestina, não. Né? Eles semeavam, né, de qualquer forma, e depois eles passavam o arado. Então, a semeadura era feita, então ia depender do solo. As almas convidadas ao esforço regenerador teriam grande dificuldade de assimilação daquelas mensagens. Então, tem uns que entendem, outros não entendem, um solo entende, outro solo não entende. Então, podemos observar que cada tipo de solo representa uma condição do coração humano e de sua receptividade às leis de Deus. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a ilustração foi da Cristina Espósito, né? Do livrinho O Semeador, da edição Paulina. Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e as comeram, né? Então, veja bem, né? Tem lugares que falam que as aves do céu, uns eram Satanás, outro era o mal, outro era o demônio, e nós sabemos que não. Inclusive, né, as próprias aves, né, elas, às vezes, no meu jardim, tem plantas que nem passaram por perto, né, da minha semeadura, e elas estão lá brotando. Então, os próprios pássaros, né, eles fazem esse trabalho.
Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra. E logo nasceu, porque não tinha altura a terra, mas saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre espinhos. Cresceram e os espinhos, e esses o afogaram. Então, os próprios espinhos, né, não deixaram, foi sufocado e eles não, eles se afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendia o 100%, outra 60% e outra 30%. E o que tem ouvido de ouvir, que ouça. Então, a gente vai ver que tinham 7 tipos de sementes, né, de solos, né? Porque mesmo aquele que deu fruto, um deu, né, o 100 por um, o outro 60 e o outro 30. Então, os tipos de solo, segundo o Espiritismo, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E os espíritos respondem na pergunta 114. Os espíritos mesmo se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Em que se transforma espírito depois de sua última encarnação? Espíritos bem-aventurados, um espírito puro. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem as suas leis? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Então, aqui, os espíritos estão explicando para Kardec, né, exatamente esse solo. Né? Quem são esses solos? Então, aqui no livro dos Médiuns, né, no capítulo 3º, no item 28, aqui Kardec ele vai explicando mais ou menos esses solos. Né? Então, ele fala aqui, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações consideram o Espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos, chamá-los espíritas experimentadores. Né? Esses são os espíritos que caem nos trilhos ou aqueles que caem nas pedras, os espíritas, né? Depois nós vamos ter aqueles que caem nos espinheiros, os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem. A influência da doutrina sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam, né, de nenhum de seus prazeres. O avarento continua insensível, orgulhoso, cheio de amor próprio. O invejoso e o ciumento sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os espíritos imperfeitos. Depois nós vamos ter aquele, né, que dá o fruto. Mas é aquele que também dá o fruto, um dá um dá um pouco mais, né? De 1 por 1, de 1 por 3 e 1 por 6. O que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso.
única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos. Esforçam-se para fazer o bem e reprimir as más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, são aqueles, né, aquele solo que já estava preparado, né, e que aceitou, né, as leis de Deus, que foram as sementes, né, que Jesus semeou. E há, por fim, os espíritas exaltados. Uma espécie humana seria perfeita se preferissem sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente, sem controle, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ele ofusca. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil. A causa do espiritismo. São os mesmos capazes de convencer porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credibilidade. Então, é o perigo, né, desses espíritos exaltados. Se apenas eles tivessem que sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, motivos aos incrédulos, que mais procuram zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso não é justo nem racional, sem dúvida, mas os adversários do espiritismo, como se sabe, só reconhecem como boa a sua razão e pouco se importam de conhecer a fundo aquilo que se fala. Então, isso daqui é para a gente começar a prestar atenção, né? Que solo que eu estou ainda. E como que eu levo, se eu levo a sério ou não esse nosso pensamento espírita. Alguma dúvida? Bom, a parábola do semeador convida o homem a ser incondicionalmente bom, a semear a verdade e o bem sem nenhuma segunda intenção, de obter resultados objetivos. Basta-lhe a consciência de ter cumprido seu dever de autorrealização ou aperfeiçoamento de sua substância divina. Então, nós precisamos prestar atenção, né, o que nós estamos recebendo e o que nós estamos fazendo. Quais são o tipo das sementes e que é sempre, né, as leis divinas. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos
da caridade e da justiça. E, para concluir, eu trouxe essa escala espírita, né? Que aqui nós vamos ter os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Então, a teoria das vidas sucessivas satisfaz, isso está em Delane, né? No livro A Reencarnação. A teoria das vidas sucessivas satisfaz todas as aspirações das nossas almas, que exigem uma explicação lógica do problema do destino. Ela concilia-se perfeitamente com a idade de uma providência, ao mesmo tempo, justa e boa, que não pune nossas faltas com suplícios eternos, mas que nos deixa a cada instante o poder de reparar nossos erros, elevando-nos lentamente por nossos próprios esforços, subindo os degraus dessa escada de Jacó, onde os primeiros mergulham na animalidade e os últimos chegam animalidade, desculpa, e os últimos chegam à mais perfeita espiritualidade. E depois, na página 349, ele fala o seguinte: o que possuímos agora é uma demonstração positiva, e ela nos permite compreender não só a sobrevivência do princípio pensante, senão também a sua imortalidade, pois que durante milhões de anos havemos evolucionado nessa Terra, que deixamos quando nela mais nada houver que aprender. Então, é exatamente isso, é isso, né, que nós aprendemos em cada reino, né? Então, quando nós não temos mais nada que aprender naquele reino, nós passamos, né, adiante. E é a mesma coisa. Então, quando nós não tivermos mais nada de aprender na Terra, né, aí sim, né, nós vamos para um plano superior. E nós reclamamos, né, que nós estamos nessa prova de expiação e provas, mas nós ainda não aprendemos tudo, né? E é isso mesmo que nós temos que fazer. Depois eu trouxe só a Anice da Silveira aqui, que ela fala o seguinte: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade, né? Então, essa palavra espantar, nós já sabemos que já vem de Platão, né? Se indignar, né? E nos contagiar também com tudo isso, né? Nós não podemos passar ileso de tudo que passa perto de nós. Nós estamos passando isso para um aprendizado. Então, eu tenho que, né, trazer isso e aprender mesmo de verdade. E aqui foi a bibliografia que eu usei, que foi a Charlie, o Delane, Kardec, o Jeremias, a ilustração do Expósito, né? E o São Marcos. Agora, nós vamos debater esse assunto, que agora vocês têm conhecimento, né, Mira? Não é só filosofia que eu trouxe, né? Eu trouxe reencarnação. Tudo bem? Meninas e meninos? Oi, Niva, que bom te ver. Clarice, eu estava preocupada. Tudo bom, meninas e meninos? Tudo bom. Hoje eu vi que era você que era palestrante. Falei, ai, vontade de ver a Eliane de novo. Que bom. E esse tema de reencarnação, ele mexe muito com a gente, né? Por mais que a gente seja espírita, que a gente estude, ele sempre é muito desafiador. Não é?
eu também acho. Na hora que eu vi, eu falei, eu vou pegar essa parábola e esse comentário aí de Jesus com Nicodemos, eu falei, vou fazer uma misturança, aí vou trazer para a gente dar uma refletir sobre ele. Mas foi muito bom. Obrigada, Ivan. Se Platão diz que conhecer é recordar, Não é? se eu vou recordar é uma coisa que eu já conheço, certo? Eu sempre me pergunto, será que é possível para nós recordarmos alguma coisa, algum fragmento de vidas passadas? Eu acho que tudo, né, Miriam? Eu acho que aquilo que você se dá bem fazendo, então você é uma. Eu vou jogar você, tá? Tá, fica à Não vou vontade. falar de mim, não vou falar de mim. É, você adora arte. Não é de graça, Miriam, eu acho. Eu adoro cozinhar. Gente, eu sou apaixonado, né? Eu gosto, me invento coisa, dá certo. Eu acho que não é por acaso. Aquilo vem, sabe, flui. Eu acho que isso é uma intuição. Eu acho que aí é recordar, né? Pessoas que isso é normal, todo mundo fala, que tocam um instrumento, né? Tem gente mas eu não toco nem pato no quintal, entendeu? Tão ruim que eu sou. Então, é verdade, né? Eu acho que é bem por aí. Tem gente que. Eu tive uma aluna que tocava todo instrumento de ouvido, todos, Miriam, eram espírita, né? Então, eu acho que aí é recordar, sim, né? Você é boa em matemática, você é boa em línguas, você tem facilidade. Para mim, isso já está ali. Para mim, são tudo intuições que vêm. Sim, eu concordo, mas às vezes eu penso, se você consegue pegar um fragmento, assim, quase que visual, entendeu? Ou em sonho, sonho é mais fácil até, talvez fácil entre aspas, de ver você numa vida passada, e às vezes até em vigília, você de repente passa, tem um vislumbre, ele fala, peraí, esse negócio não é meu, como é que está isso na minha vida? Eu Entendeu? acho Então, que em sonho até a gente eu vê. acho que isso é possível, se for permitido, é possível, é claro, né? Porque esses acontecimentos, esses fatos, eles têm sempre um motivo, não pode ser do nada. Então, eu acho que, mesmo tendo o esquecimento da vida passada, a gente consegue perceber, visualizar, sentir fragmentos de vidas anteriores, entendeu? Coisa rápida, mas que você percebe que isso aconteceu numa vida anterior, entendeu? Não está acontecendo nessa, não é dessa, é de uma outra vida. Mas eu acho que a gente até consegue ter essas visões, mas a gente não acredita, principalmente em sonho. Então a gente fala, nossa, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na vida, disse que era isso, que era aquilo. Eu tenho esses sonhos com pessoas diferentes que eu nunca vi, né? Mas com certeza é de outra. É que a gente não quer aceitar também, né? Tem muito disso. Não tem muito disso, né? Então, eu falo, eu sonhei com uma pessoa estranha. E fica, né? Quem sabe quem foi essa pessoa estranha que estava me ajudando em alguma situação? Mas isso eu comecei a prestar atenção depois que eu virei espírita, que antes disso eu falei, nossa, sonhei com uma pessoa tão diferente, uma pessoa feia, uma pessoa bonita, não sei, eu com uma criança, né? Então, creio eu também. É porque você começa a fazer ligações, né? Porque aí você começa a falar, nossa, aquela pessoa em tal lugar, né? Sim. Não sei, é o que eu acho. O que vocês acham aí, pessoas mudinhas?
Posso falar um pouquinho? Pode, Gabriel, diga aí. Então, nossa, aqui é uma inteligência maior aí, né, que faz com que a gente tenha um filtro das lembranças ou não das lembranças passadas, né? Eu acho que isso aí é fantástico, né? Porque o que é mais importante para nós, para as nossas provas e expiações? Lembrar ou ter intuição? O que é mais importante para a decisão do livre-arbítrio, né? E o que não é importante? As vinganças, os erros, crassos, aquelas atitudes que nós tomamos erradas e sabemos que foram erradas, nós vamos ter que consertar elas com a nossa intuição, com a nossa decisão, né? Eu acho uma inteligência enorme, é, essa forma da gente renascer, né? Agora, lembrar do passado a gente já sabe, né? Nós humanos somos vaidosos, né? A gente gosta de lembrar que a gente foi rainha, que a gente foi barão. Né, se for lembrar de tudo do passado, todos nós que já somos estudantes espíritas, a gente já sabe que a gente pode acontecer até uma tragédia. Nossa, eu fiz isso, eu sou aquilo. Para Com quem está certeza. preparado, né? Para quem está Por isso o preparado, até aceita, esquecimento hein? do passado, né, Gabriel? Eu acho, É. né? Quem não está preparado se assusta, pode até pegar depressão, sabe? Mas Eu quem está não quero preparado, saber de nada. Eu canso de é, falar, gente, eu não quero saber que jeito que eu vou morrer. Eu não quero saber de nada, Gabriel. exato. É. Nada. Pelo amor de Deus, eu fico arrepiada só em pensar. Eu falei, eu, hein? Chega cada um, né? Como é que Jesus fala? A aflição, né? A cada dia, né? É o dia daquela aflição. Então, para mim, tá bom demais. É. O O que vai pessoal, o acontecer pessoal amanhã? da, o pessoal da hipnose, né, dizem que consegue fazer esse trabalho de lembrança do passado para concertos de personalidade, né, Sim, postura, sim. correção de alguma coisa do caráter da pessoa ou de vícios, né? Eles dizem que consegue. Eu nunca fui atrás disso. Se alguém já É, viu isso ou comprovou isso, que fale aí, né? Eu gostaria de saber, né? eu já ouvi falar pessoas que foram, pessoas que melhoraram, pessoas que não melhoraram, né? Ficaram. Então, eu já vi os dois lados, mas quem foi. Eu sempre recomendo para não irem. Eu também acho que é perda Minha de tempo, tá? recomendação é essa: não vá, né? Porque você mesmo, se quiser, você descobre, Gabriel, né? Como eu sou egoísta, ou como eu sou vaidosa, né? Você começa a perceber, aí você já vai entrando na linha, né? Como eu sou autoritária, então tem várias coisas, né? Como eu sou controladora, então a gente vai percebendo as nossas as nossas falhas, os nossos erros, nossos Tendência, vícios, nossas tendência. tendências, né? A Eu gente, acho a que gente até você. percebe, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe as falhas que a gente cometeu, né? Sim, Na sim, vida, né? Todas elas, né? Se a gente for todas elas. consciente, todas Por elas a gente isso que ele lembra, né? fala, né? Acho que é no livro dos Espíritos, né? Se eu quero consertar ainda aquilo que eu fiz nessa minha encarnação, imagina eu do lado de lá, Gabriel, tentando consertar todas as bagunças que eu aprontei aqui, né? Lá é outra escola, né? Uhum. Legal, gostei. Falou, Gabriel. Obrigadão. Posso falar? Pode? Esse assunto é muito interessante. Muito Agora, gostoso, né? eu já li muitas coisas a respeito, né? Somente o Uhum, Memória e o Tempo de Hermínio de Miranda, que eu me uhum, interessei bastante, né? Mas ali é uma coisa mais complexa e mais individualizada, né? Mas uhum, se for ver de forma geral, a lembrança de vida passada, como a gente está falando no começo, ocorre às vezes algumas informações quando é criança, até uns 3, 4 anos, né? Depois esquecem, e não se fala mais, não se lembra mais, né? Alguns casos raros, como né, da Inda, da Chante, ou daqueles que a gente falou, isso é uhum. raro. Mas a maioria, como padrão,
as pessoas se lembram de traumas, principalmente quando morreram. A maioria, sim. Então, ela tem um trauma quando morreu, e daí ela traz isso, essa lembrança, uma coisa assim forte, que fica com ela por um período. Uhum. Existe um trabalho que não é espírita, é americano, de um psiquiatra que é o trabalho dele, ele quase que joga a carreira dele para o espaço por acreditar nisso, porque ele teve uma experiência com uma cliente, ele é psiquiatra, né? Uhum. O nome dele é Uhum. o Brian Weiss, né? E ele teve vários casos estudados, daí ele criou uma metodologia. Ele acredita que essas histórias que as pessoas contam são Uhum. histórias verídicas, né? Ele escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? Só que Isso, eu os li. Sim. psiquiatras, eles continuaram a trabalhar mesmo não acreditando em... Eles acham que essas histórias que as pessoas contam dos traumas do passado criação mentais delas, né? Mas a lembrança faz com que elas sejam curadas. E muitas delas se curam, milhares estão tendo esse benefício, né? E aqui no Brasil nós temos a terapia de vidas passadas, e há um problema que tem que tomar cuidado, né, com isso. É uma coisa meio complicada, né? É, Mas é interessante, muito é, interessante. é interessante. Mais alguém? Tereza quer fazer terapia de vidas passadas? Ou só dessa tá bom demais? Eu estou satisfeita com as intuições que eu tenho. Não é? Exatamente. A gente sabe, né? A gente sabe pelas coisas que a gente tem mais dificuldade agora e mais dificuldade de resolver, a gente percebe o que a gente deve ter feito, né? É, é. É bom para que saber, né? Não é? Para mim tá bom demais isso que eu falei, mas nem morta eu faço. É terapia normal eu faço, mas de vidas passadas jamais. O importante é o que nós vamos preparar agora para a próxima. É isso aí. Vamos já preparando, né? Estamos preparando já para a próxima, né? Eu Exatamente. estou vivendo o meu presente e preparando o meu futuro, né? E ressarcindo o seu passado. Ah, sim, com certeza. Então, ressarcir muito. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Sim. Mas voltando ao que a Miriam falou aí, se a gente pode ter alguns lives, né, de lembranças, não sei sobre isso, mas eu sei que às vezes você tem uns sonhos que mudam a sua vida. Numa época da minha vida, eu estava numa situação meio disruptiva, né, num relacionamento, e de repente eu tive um sonho à noite, e aquela pessoa do meu relacionamento me aparece no sonho, se despedindo de mim. Eu tive uma dor tão profunda com aquela separação que eu acordei assustada. Falei, graças a Deus, não aconteceu nada disso, foi só um sonho, mas dali para frente toquei minha vida, não pensei mais em separação e nem nada. Quer dizer, são coisas, pode ser do seu cérebro. Aí, por causa disso, eu até comprei o livro do Freud, fui ler o sonho do Freud, não cheguei a resultado nenhum. Mas o fato é que aquele sonho foi um divisor de águas na minha vida. E Então, os assim, pode sonhos ter sido são. uma criação da minha mente? Pode. Pode ter sido realmente uma lembrança de uma vivência que eu tinha tido no passado? Pode. O fato é que a minha vida, a partir daquele momento, seguiu outro rumo, né? Então, eu acredito nisso, nessa intuição, Sim, ainda que ela venha pelo sonho, sim. mas é interessante. É. O sonho eu acho fantástico. Nossa, quantos sonhos a gente não tem que muda o nosso dia, né? Às vezes você tem essas coisas e vem confirmar alguma coisa que está acontecendo, que você está tentando descobrir, aí tem esse vislumbre que é rápido, aí você fala, não, faz sentido, né? Isso aqui está fazendo sentido, eu não estou sabendo, e aí você começa a perceber, e aí você começa a pensar mais sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, se acha que convém fazer, não preciso mudar de ideia ou mudar de rumo.
entendeu? Porque existe, eu percebo isso, entendeu? Tem determinadas coisas que falam, não, isso aqui não é desta vida, porque eu não me comporto assim nesta vida. Uhum, E por que que agora tem isso aqui? Então deve ser de uma vida passada, entendeu? E aí você, às concordo. vezes, num É. sonho que a gente pensa que demorou a noite inteira e não demora nem 10 Um segundos, eu pouquinho acho, só, é. né? Confirma aquilo que você está querendo resolver naquele momento. Às vezes é uma imagem só do sonho. E às Aquilo vezes você passa, está em vigília ainda, né? Às vezes você não você está está bem começando a dormir, dormido, né? Geralmente é né? no início do sonho, né? É, Do o sono. sono E REM, aí né? aquela imagem vem na sua cabeça muito rápido, e aí você consegue perceber a coisa. Então, é uma recordação de alguma coisa, eu penso Sim, eu. É o tipo, parece que eu já vivi isso. Pois é. é, você está falando, não, peraí, Isso! Um parece que lugar eu assim que te dá conheço isso, medo, entendeu? né? Eu conheço, eu já vivi essas coisas, mas não é nesta vida, é em outro lugar, entendeu? Então, eu acho que são fragmentos de vidas passadas que É, entram na sua vida, que é para te ajudar a direcionar um pouco melhor a vida Isso. presente, É o que entendeu? ela falou, né? Negócio da memória, né? A sua memória está no seu espírito. Então, de repente, você está indo por um caminho que não é melhor para você e a sua memória te socorre. bem Seja no assim, né? Você sonho, tem seja a no lembrança do vislumbre, né? passado, tem a lembrança você reconhece, né? E a gente Então, não pode esquecer também de um personagem muito importante, que é o nosso anjo guardião, que pode Ou, liberar essas sem memórias dúvida. sim, sim. para nos Não ajudar, né? só ele, né? Não só ele, né? Dizem que a gente tem uma falange, né, dos amigos espirituais, né, que estavam, que nos prepararam, e eles continuam conosco, né? O nosso anjo foi aquele separado. E eu falo, gente, a falange que está comigo é enorme, tadinhos. Né? Tomara que ela seja toda do bem. Aí que é o problema, Anitta. Aí Né? que é o problema. Depende de Se você. meu, se meu anjo, se meu anjo guardião, ele é de um grau superior, né? Dizem que é pelo menos quem diz isso é aquele, o Carlos Massi, ele fala, Carlos, né? Cosme. Não, Cosme. Ele comenta que nós somos num patamar, no terceiro lá, né? Com certeza, mas o nosso anjo guardião é do segundo, então ele é um espírito bom. Se eles estão numa falange, é porque eles estão em sintonia, certo? Então, eu estou sempre com os espíritos, entendeu? Da segunda. Sinto muito. Tá? Eu Sabe como eu sou acho boazinha, melhor você Niva? dar uma acordada Então, aí, Niva, porque né, Niva? uma, Eu sou um anjinho também, né? Então, tá bom, Niva. uma coisa é a Eliane acordada, outra coisa é a Eliane dormindo. É, mas é porque o horário já é tarde, né? Ela já está meio. Não, porque na vigília tudo bem, mas na hora que você dorme, o corpo está quieto, parado ali, aí o Tá. espírito está liberto. E aí é que Mas você. eu É faço nessa oração hora que toda eu noite, preocupo por onde que não ele é? anda. É, Pois eu é, você faço. tem que prestar atenção Eu nisso. falo para o pessoal para fazer aquela oração, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Pronto. Da graça de Deus, Pois Divino é, Espírito Santo. Não é? porque É isso Rezo aí, toda noite. como o toda noite. espírito fica livre do corpo, as tendências Uhum. se manifestam com mais facilidade. Sim, com certeza. Mas E aí, vale, né? mesmo o anjo da guarda sendo do nível superior, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Não, eu tenho o meu livre-arbítrio, por Pois isso que é. eu sei que eu sou uma pessoa boazinha, entendeu? Mas eu falo para o meu anjo da guarda toda noite, ó, fique esperto, que se eu começar a Aí andar por caminhos tortos, E me puxa, traga de volta. você tem autoridade, né? Você Eu tem tenho ele vira para autoridade. você, autoridade para me Nívia. trazer de volta. É Ele isso vira para mesmo. você, Nívia, e fala: não sou eu que tenho que ficar esperto, é você que tem que ficar esperta. Ah, não, Pior que isso é quando muito eu durmo, eu dura. não vejo, né? Pois é. É isso aí, Ai, pessoas. ai. Por isso que a Então, tá gente bom. alimenta o espírito com essas palestras, que é para ver se dá uma sacudida. Dá, mas dá, né, Niva? Fala a Né? Dá, verdade. dá sim, Para com mim, dá. certeza. Cada vez que Também eu para faço mim. um tema, dá uma sacudida assim. Isso mesmo.
Então, tá bom, pessoas. Obrigado pela Posso fazer paciência. uma indicação aí? Por favor, Gabriel, diga. Então, eu não li esse livro, tá? Só uma indicação para todos os colegas aqui presentes. Tem um neurocientista, chama-se Siddhartha Ribeiro, brasileiro, muito estudioso do assunto de sonhos. Um livro famoso dele que chama-se O Oráculo da Noite. É um estudo de mais de 20 anos sobre o assunto sonhos. Ele faz uma pesquisa científica sobre esse assunto. É um livro que está na minha pendência. Eu comecei uma listinha minha de livros pendentes para ler, e já está quase em 300, né? Mas tudo bem. Ainda bem que você não compra. Mas assim, eu estabeleci um critério para parar de comprar livros, viu, Eliane? É assim, eu só posso comprar um novo se eu ler 3. Ah, tá. Aí tá funcionando, entendeu? Mas eu não compro, eu ganho, aí que é pior ainda, mas tá bom. Pois é. Eu que Mas esse livro é agradeci. muito bom, viu? Esse camarada foi no Roda Viva, fez entrevista lá, assisti a entrevista dele, né? Deve Siddhartha ser bom Ribeiro. mesmo. O Oráculo da Noite. É um estudo Tá. bem respeitado aí nos meios aí sobre o assunto. Ok? A Obrigada pela gente indicação, vou olhar. tem que um livro muito bom de sonhos é o do Jung. É para o lado Ah, da psicologia, mas o claro. livro dele é fantástico, né? Fantástico. Aham. E ele fala das nossas sombras, né? Que deve ser esse oráculo da noite, né? Nós temos Uhum. a nossa sombra e nós vivemos com ela. Que ele é dualista, então tanto ele fala, né, do nosso lado lindo, maravilhoso, cheio do anjo da guarda, como ele fala das nossas sombras também, que a Miriam estava trazendo. Então, todos nós temos esse lado. Não adianta você falar que não tem, que não tem. Que tem, né? Qual é o nome do livro do Jung? Aí você põe livro do Jung dos sonhos, eu não Ah, lembro. tá. E ele Sem está problema. nas minhas Internet caixas, sabe tudo. sabe? Né? Mas do Jung dos sonhos, esse vale a pena. Não é um livro vermelho dele, não. Bom, O qualquer livro livro do Jung é gostoso de você ler. Não é pesado, nada. Uhum. tem vários livros, né, do É, Jung sobre a do interpretação Jung dos tem um sonhos. Muito bom. montão. É. Uhum. Então, tá bom, pessoas. Tudo bem, Tudo bem? então? Podemos encerrar?